Fala galera, vamos para mais uma análise aqui no mercado de criptomoedas, atualizando os movimentos aqui em Bitcoin, Ethereum e Solana para o DCA, né? Aqui, como a gente pode ver, o mercado não fez o que eu menos esperava, capturar uma liquidez tão intensa e continua caindo mais para capturar mais liquidez. Como a gente pode ver, o movimento, eu não esperava ele capturar abaixo dessa coin, ele vem muito mais abaixo. E sabemos que o dado macroeconômico no curto prazo está negativo, porém, no médio e longo prazo tá positivo, mas a gente depende do Fed em dezembro para poder ter um corte ali. Estão falando que pode cortar 0,50 base point, que seria o melhor do cenário para a gente, mas um 0,25 também já seria bom para o movimento do mercado voltar a subir. Eu não creio que esteja em bear market, creio que esteja em bull market, visando aqui o conceito de CT do movimento semanal, como eu dividi aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como a gente pode ver, eu mapeei dois possíveis movimentos que podem acontecer aí na semana, né? Que inclusive está no final de semana já, quinta-feira. Aqui, esse Classic Tuesday Law of Rick ou Consolidation Thursday Reversal, que são dois possíveis movimentos. Eu até mapeei, coloquei na cor, de acordo com o que eu escrevi aqui, a cor tá igual. Esse movimento aqui já foi invalidado, esse Classic Tuesday Law of Rick, ele já foi invalidado, que é o movimento que captura uma liquidez ou cria um fundo uma terça-feira, entrega até quinta, na quinta ele fecha e continua lateral. E do ICT também, que é o Consolidation Thursday Reversal, que é esse movimento aqui, ele cria um fundo na terça-feira, foi o que ele fez, cria um topo na quarta e na quinta ele vem capturar uma liquidez. Eu tô de olho num trade aqui no BTC para poder entrar tanto em DCA. No trade eu acho que eu vou ficar de fora porque tá bem arriscado, porque ele pode cair até um pouco mais, mas no DCA validado aqui, eu não vou operar, vou esperar um cenário melhor para poder operar em questão de perpétuo, né, que tem stop. Mas um cenário que eu tô olhando aqui, ele capturar esse Echo Low aqui, que é um fundo nivelado. Tem dois FVG aqui de 4 horas, se eu voltar para trás aqui no gráfico, deixa eu botar no H4. Ó, 4 horas, FVG de 4 horas aqui, ó, bem pequenininho, 12 FVG. São regiões que ele pode ter uma reação ali, mas sempre comento, sempre vou reforçar que ele tem que vir para capturar liquidez. Quando ele capturar tanto aqui ou no FVG, primeiro FVG ou de baixo, ele criar um fundo, subir, capturar a liquidez de fundo, depois ele subir rompendo. Tem que ter esse movimento. Deixa eu botar em preto para poder ficar melhor a visualização. Vou botar em 2 pontos. Ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. É esse movimento, que é um choque, um MSS. Veio, subiu, quebrou o fundo, depois renovou a máxima, criando um BPR nessa região aqui. Seria o melhor dos cenários, nessa região da pernada, ó, faz de conta que esse é um movimento. Essa região de pernada aqui seria o ideal dos cenários. Aí criando um BPR aqui ou um FVG. Voltar para tocar na região, ele tocando na região, ele indo embora, seria o melhor do cenário, né? Para ir embora com interesse de preferência criando mais FVG nessa subida, pra gente ter certeza que o movimento vai ser para capturar uma liquidez de cima. E por que eu falo que tem que ter interesse? Tem que ter um FVG e BPR para poder dar mais segurança pra gente, né? Para quem for operar em trade, mas uma liquidez aqui, operar em DCA já tá ótimo, desses dois FVG aqui. De 98 mil dólares aqui para baixo, a região que entrar tá numa ótima posição. Por quê? Porque aqui em cima, se for operar num trade, né? Aqui em cima tem um Echo High e liquidez em cima, que são fundos, topos nivelados, no caso o Echo High, topos máximas, né? E liquidez. Olha quanta liquidez tem aqui em cima. Tem um FVG no diário também, é uma liquidez forte. Tem mais FVG em cima, tem muita liquidez, ou seja, ele caiu com interesse, mas aparentemente ele parece que pode vir buscar uma região aqui. Mas lembrando que a gente depende da macroeconomia, mas eu estou de olho só nesse movimento. Vou até excluir isso aqui, ó. Esse Classic já invalidei, já era, porque ele não vai subir, a não ser que ele crie o fundo aqui e suba, mas o meu olho principal é esse aqui, eu tô de olho principal nesse aqui, consolidei, se ele capturar mais liquidez abaixo, capturando o Echo Low, esse fundo lá de trás e mais um desses dois FVGs. Eu tô de olho nesse movimento aqui no Bitcoin, ali abaixo de 98 mil dólares, a 97.200 ou 96.37 a 95.60 mil aqui, que é a região que eu tô de olho. Que ele pode criar esse Consolidation Thursday Reversal, que é esse movimento. Cria o topo, cria um fundo numa terça, topo na quarta, fundo mais fundo na quinta, capturando a liquidez e explodindo para cima. Lembrando que tem que fazer esse movimento aqui. Ele pode também pode fazer o que também? Pra gente ficar de olho que ele pode induzir aqui, ó. Ele vem, cria um topo, depois ele vai lá no fundo, cria aqui, depois ele sobe com interesse, volta para testar uma região e vai embora. A gente tem que ficar de olho nesse movimento. Agora, se ele descer, criando FVG, subindo um pouco, tu vê que ele tá perdendo a força, já cai logo, sobe devagar, ou seja, aí você já tem que ficar de fora. Tudo é a forma como você tá olhando o movimento do mercado, oferta e demanda. E aqui no caso tá tendo mais força de oferta do que demanda. Força de oferta, cai o preço, demanda sobe. A gente tá avisando que tá bastante fraco.
Dezembro seria o ideal do cenário, para quem não tá confiante, seria o ideal esperar um dezembro ali para poder operar em perpétuo, esperar uma resposta melhor do Fed em questão de corte de juros ali em dezembro. Se ele cortar 50 é o melhor dos cenários, 25 também tá bom, mas 50 é o melhor. Essa é a região que eu tô de olho aqui para poder fazer um DCA, lembrando que eu não vou operar, agora eu não vou operar, porque tá bem arriscado, o mercado tá com incerteza, muita gente tá com medo, então o melhor é se esperar. Agora, se for para DCA, já é uma posição boa. Se você quiser esperar o extremo, do extremo, pegando esse FVG aqui de baixo, também tá válido, ó. Se você abrir teu trend view, você vai ver essa região aqui, mas é ali embaixo de 91 mil dólares. Agora eu não duvido mais de nada do jeito que o mercado tá, porque ele pode vir a precificar, consolidar, ficar lateral. Lembrando que, deixa eu descer pro H1 aqui, HTF de H1, ele pode estar fazendo um Market Maker Model, um Market Maker Buy Model, que é esse aqui, ó. Essa região ele acumula. Deixa eu botar amarelo para poder ficar melhor. Essa região ele faz uma lateralização, ele cai e ele acumula aqui na última acumulação, né? Vou botar até em laranja. E ele faz o quê? Faz uma volta em V. O ideal é uma volta em V. Ele faz assim, depois ele vem aqui e sobe. Essa é uma acumulação. Segunda acumulação, distribuição, redistribuição. Aí aqui ele faz um MSS e explode para cima. Também é bom ficar de olho nesse Market Maker Model, mas no caso esse é o Market Maker Sell Model, que é o MMSM, que é Sell Model, para quem conhece aí, e MMXM é a técnica ali do conceito de CT, de trade, para quem conhece aí. Esse movimento aqui também tô com viés bom, se ele confluir ali é melhor ainda, dá mais precisão no movimento, lembrando que ele tem que fazer o MSS, criar um BPR, porque o cenário não está dos melhores, então a gente tem que ter mais confluência para poder ter mais segurança na posição. Lembrando que o stop sempre fica um pouco abaixo do fundo, mas eu não aconselho operar agora, né? O Bitcoin é essa visão que eu tô tendo por agora, o mercado bem com bastante incerteza, né? Vamos para Ethereum aqui. Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho no Bitcoin. Não teve divergência. Não teve divergência, então tá tranquilo, o movimento tá normal. Ethereum, mapeei os dois possíveis conceitos CT mais próximo também, que é os mesmos de trás, como eu disse ali atrás, né? O que ele pode estar fazendo aqui, pode ver que ele está tendo uma reação aqui. Vamos esperar, porque ali no Bitcoin eu falei que esse movimento pode não fazer, mas se ele retrair, quebrar esse topo aqui, ele vai continuar e ele vai fazer esse movimento aqui. A mesma coisa que o Ethereum, né? Que é o Classic Tuesday Low Freak, que é um fundo na terça e o topo na quinta. Mas acho muito difícil, né? Porque não tem nenhuma notícia macroeconômica, tá na hora da tarde, então descarta essa possibilidade. Porque já fechou o horário de movimento institucional, não está tendo dados macroeconômicos muito positivos, e não, metade do dia já, quase a metade do dia, acho difícil ele chegar ali lá em cima, ou quebrar esse topo aqui, acho difícil. Então a gente tem que visar a captura de liquidez mais abaixo, e quando fecha, depois das 2, 3 horas da tarde, né, mais ou menos ali, o mercado já começa a ficar meio lateral, bem fraco. No Ethereum, movimentos que eu estou visando aqui também, nessa região aqui embaixo, que é um FVOB no tempo gráfico maior, que é o Fair Order Block, que é um movimento ali de alta, no diário ele faz um Fair Order Block bem forte, tanto é que ele segurou aqui, ó, fez um pavio, que é um CRT bem forte, ó, um martelo, para quem conhece aí, no conceito de análise de candle, né, um martelo, quase um martelo, né, muito forte, ele caiu, depois ele traiu com bastante interesse, já subiu, então ele tá batendo nessa região de FVG, lembrando que ele só conflui o FVG quando ele quebra com o corpo, no caso ele só deixou o pavio abaixo desse FVG pequeno aqui, mas ele não fechou com o candle, então tá positivo aí nesse FVG, como mapeei. Mas eu acho que ele vai capturar essa liquidez aqui de baixo. Posição de trade, lembrando que eu não vou fazer. DCA, eu só compro se vier aqui embaixo. Abaixo dos 3.073 dólares a 2.948 dólares. É uma região que eu tô de olho para comprar ali. Ethereum, muita coisa que ver, né? Deixa eu olhar aqui que eu esqueci de ver com as médias móveis, para ver como é que tá. Eu creio que tá um cenário bem ruim. Ele cruzou, caiu. Tá aqui embaixo, tudo embaixo, um cenário bem ruim, tá? Vai fechar a semana, amanhã é sexta. Depois sábado, domingo, movimento parado. Fica uma bosta porque não tem institucional no movimento, não tem mão pesada no mercado. Então, para operar agora não é o melhor dos cenários, mas para quem quer fazer um DCAzinho aqui, ó, na Ethereum, abaixo dos 3.076 dólares a 2.094, é uma boa ideia. Lembrando que o mercado, a bull run, pode começar só a partir de dezembro, entre dezembro e janeiro, por conta do Fed, vai depender da liquidez, que todo o mercado financeiro depende da liquidez, independente se Bitcoin é o melhor valor que tem, porque ele é escasso, enfim, melhor até mesmo que o ouro, para quem entende e estuda o ativo sabe a importância, mas a gente ainda depende da liquidez, a gente não tem total liberdade para movimentar o mercado, até porque a baleia tem maior potencial na mão.
maior quantidade financeira na mão. Então a gente tem que ficar de olho nesse movimento. Vou comprar só nessa região. Vamos para Solana aqui para dar uma olhadinha. Deixa eu tirar as médias móveis. Não, vou dar uma olhadinha nas médias móveis. Tudo negativo também. Se Bitcoin cai, tudo cai junto. A gente sabe que ele segue um possível movimento. A altcoin season ainda não começou. O bom é que pode começar um movimento bastante forte e alongar ainda mais a alta. Se começar um corte bem forte em dezembro vai ser o ideal pra gente. O movimento que eu tô de olho, se a gente puxar por 4 horas aqui, as médias móveis negativa. Lembra que eu comentei com você no vídeo passado que eu não achava que ele poderia capturar essa liquidez, mas o mercado é imprevisível, a gente joga a favor da probabilidade, a probabilidade menor, o institucional foi lá e liquidou um montão de gente, porque ele sabe, eles movimentam o mercado, manipulação pura em todo o mercado financeiro. Aqui eu tô olhando, esse Ecolow que ele já até capturou, né, e ele, se não me engano, ele deixou um pavio também, ó, mas ele vai vir capturar a liquidez mais embaixo. Se eu mudar pro diário aqui na Solana, tem um ICOF, de acumulação, que ele fica aqui dentro, ele fura a estrutura. Eu nomeei cada movimento aqui do ICOF de acumulação, que é no caso reacumulação, que tá vindo uma alta, né? No diário, bastante forte. Essa região que eu deixei em laranja é o volume profile, a POC, né? Do maior movimento e volume de negociação dentro desse ICOF. Ele tá bastante longe ali, não, ele tá bem perto, na verdade. Eu até mapeei também o conceito de CT confluindo com o movimento com a região de volume profile da POC do ICOF, que é essa região amarelada, meio laranjada aqui. Ele pode vir capturar essa liquidez aqui do fundo para um DCAzinho, lembrando de fazer um movimento em V, fazendo um choque com interesse, indo embora, criando BPR, FVG, voltando para testar quando subisse aqui FVG também, para mostrar interesse, nada de movimentos agarrado, bem fraco. Lembrando que esse movimento forte pode vir a ocorrer se ele capturar essa liquidez e não continuar caindo. Ele pode vir a ocorrer na quinta, mas o movimento forte vai começar na sexta-feira, porque vai ter movimento de mercado na parte da manhã. Se não obter movimento de mercado em todos esses ativos que eu falei para vocês, amanhã, na parte da manhã, forte, criando esse MSS, com interesse, quebrando a estrutura, criando FVG, não opera, nem DCA. Espera a semana que vem para poder operar, né? A abertura de domingo não é bom ficar vendo, então o ideal é ver na segunda-feira de manhã mesmo, entre 6 a 10 horas da manhã, que são os horários que mais tem movimentos institucionais, entendeu? Ali no London, Nova York, para quem conhece que o Zone, posso estar até ativando aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. São movimentos, o horário melhor seria, normalmente é London e Nova York, AM, PM, que são abertura e fechamento, né, da manhã e da tarde. São os melhores horários para estar operando. Região que eu tô de olho para um DCA e, obviamente, ele vai capturar na quinta. Ele tem que capturar na quinta para confluir com o Consolidation Torus and Reversal, que é esse movimento do conceito de CT. Ele tem que capturar hoje mesmo, independente do horário, antes das meia-noite. Todo horário, todo dia da semana que eu marquei aqui, o fechamento é à meia-noite. Então, passou de meia-noite, fechou o dia. Então, a gente sabe que passou de meia-noite, ele não movimentou para cima, é melhor ficar de fora que ele pode cair ainda mais. Aí, na semana que vem, eu vou trazer outra análise para você, para ver qual é o melhor movimento aqui, que eu vou me posicionar. Se ele fizer esse movimento, eu vou fazer um DCAzinho sem medo, até porque o mercado ainda não entrou em bear market, eu não creio. Se você for ver a liquidez, o mercado todo subindo, então não faz muito sentido. O mercado tá caindo, sendo que em todos os movimentos, o mercado tá com uma boa economia, tá se mantendo ali, teve 2 cortes de juros, já teve alguns cortes de juros aí, então tipo, o mercado quase não movimentou, ele só corrigiu, não faz muito sentido. Lembrando que é dezembro a janeiro ali, fevereiro, vai ter um movimento bom, se o mercado vier a subir, mas eu vou estar atualizando vocês sobre isso, pode ficar tranquilo. Toda semana eu vou estar comentando quanto eu vou sair com o mercado, se eu for me manter, eu vou estar falando para vocês como eu vou estar deixando minha carteira. Mas lembrando que isso não é um conselho, não é uma dica de investimento nem nada do tipo, é só o que eu faço, aqui no movimento. E lembrando que sempre quando tem um movimento muito, que gera um medo extremo nas pessoas, as pessoas tendem a sair, é aí que o mercado gosta, porque eles querem subir sem ninguém nas costas. Então lembrando que essa queda pode ser uma manipulação bruta para poder tirar todo mundo, eu estou visando como isso, eu ainda creio que ainda tem bull run. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do mercado, se você acha que vai continuar, se você investe, se você pretende investir, para eu saber um pouco mais sobre os meus inscritos, o que vocês estão visando, se vocês querem aprender sobre trade, se vocês querem um tutorial sobre isso, para ter uma visão melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui na Solana, acho que acabei esquecendo de falar, né? Abaixo de $145, abaixo desse pavio já é bom para estar comprando DCAzinho ali, ó. Ele pode até cair um pouco mais, mas normalmente final de sexta, meia-noite para sábado e domingo ele fica lateral, tu pode ficar tranquilo. E segunda-feira, terça-feira, eu não costumo fazer de 2 vídeos a semana, eu vou estar atualizando vocês. Comenta aí, curte, compartilha. Comenta o que você quer ver aqui no vídeo, no canal, se você quer
mais um vídeo sobre ensinando sobre trade. Se você quer saber um pouco mais sobre cripto, lembrando que o meu canal é voltado para trade, mas eu posso falar um pouco sobre cripto para vocês, para poder estar ensinando uma coisa ou outra ali, para quem é novato, para quem não é, até futuramente sobre pool de liquidez. Curte, compartilha, se inscreve